TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, pastor Adilson Malaquias, no programa Pão da Vida. Nessa semana, hoje, domingo, um dia muito especial. Hoje é domingo de Páscoa, um domingo onde nós reunimos com a nossa família, sentamos ao redor da mesa, comemos aí um alimento muito especial, muitas vezes feito pela nossa mãe, por aquelas pessoas que geralmente nos amam, com certeza sempre faz um alimento muito especial. Então, hoje, o domingo de Páscoa, é um domingo muito especial, e eu trouxe uma palavra, para que nós possamos compartilhar, nesse domingo, sobre a Páscoa. Páscoa, ele representa a ressurreição, e nós vamos estar falando sobre isso. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, vocês que têm compartilhado essa palavra, a mensagem, a tantas pessoas que eu tenho certeza que aonde tem chego essa palavra, por quê? Porque é a palavra da verdade, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, não é algo idealizada por mim, algo feita pelo homem, não, é a palavra de Deus. Nós só compartilhamos o que está escrito na palavra do Senhor. E eu quero continuar te encorajando a você estar compartilhando, falando com os amigos, falando com os familiares, para nos assistir, nos curtindo, nos curta aí, porque isso é importante, nós estarmos divulgando a palavra e saber que também a palavra está alcançando vidas. Você também pode, nós temos aí o nosso WhatsApp, tá? Que nós colhemos todas as orações, as pessoas que têm nos pedido oração, nós temos orado, nós temos intercedido, mas também ele serve para que você possa também contar um testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Então, conte para nós, escreva aí um testemunho, o que Deus tem feito na sua vida, o que essas mensagens têm transformado a sua vida. Isso é muito bom, porque até mesmo me motiva a estar trazendo novas mensagens, a estar compartilhando com você novas mensagens. Eu quero agradecer a todo o povo ali do Carangola, tá bom? Que tem nos assistido, Dona Ângela, Dona Ângela, pastor, eu tenho assistido o Senhor, então manda aí um tchauzinho, manda um oi. Dona Ângela, a senhora é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial. Que Deus abençoe a senhora nesse dia de Páscoa. E tantas outras pessoas que sempre passam por mim pela rua. Pastor, eu estou lá assistindo o programa. Tenho assistido. Então, muito obrigado, sua audiência, muito importante. É aquilo que eu falei, nos motiva a estar presente aqui, estar trazendo sempre uma palavra de Deus ao seu coração. Mas vamos à palavra? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e você pudesse estar abrindo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 22. Capítulo 15, a partir do versículo 12 até o versículo 22. Então, vá lá, pega a sua Bíblia, vamos estar aqui compartilhando da palavra de Deus e fala assim: Senhor, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir a sua voz. Queridos, eu creio que essa deveria ser todos os dias o nosso pedido. Senhor, fala comigo, me dê uma direção, direciona a minha vida, fala comigo de uma forma especial. Por quê? Porque sempre o Senhor, Ele fala conosco de uma forma especial. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. A palavra do Senhor, ela responde nesse texto uma pergunta: o que é ou o que significa a Páscoa para o cristão? Para o judeu, a Páscoa, ela representa a libertação. Ele estava num contexto de escravidão no Egito,
né? E Deus, ele orienta o povo para que pudesse pegar ali um cordeiro, sacrificar aquele cordeiro, comer a carne do cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, passar nos umbrais da porta, que isso faria com que a morte não entrasse naquelas casas. E todas as famílias que fizeram isso, claro, no Antigo Testamento, eles não passaram pelo dano da segunda morte. Mas para nós, o que nós, como cristãos, o que significa a Páscoa? Talvez você também não sabe, né? Você talvez não tenha esse entendimento, talvez nunca alguém explicou para você o que significa a Páscoa. Mas eu quero, né, através desse texto, trazer o significado da Páscoa para nós como cristãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm, mas que isso seremos considerados falsos testemunhos de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitaram, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda, estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morrem em Cristo, todos serão vivificados em Jesus. Queridos, esse texto, ele nos chama a atenção, né, para a ressurreição de Cristo Jesus. Mesmo naquele período, né, que os apóstolos, né, aquele período apostólico, onde os apóstolos eles pregavam a ressurreição, algumas pessoas também não acreditavam. Mas os próprios apóstolos diziam que se isso não fosse uma verdade para eles, né, porque eles viram Jesus, né, eles tocaram em Jesus, eles se alimentaram com Jesus, isso depois dele ressurreto. Então, se isso não fosse uma verdade, tudo aquilo que eles estavam ensinando com relação à fé, com relação a perdão de pecados, com relação à vida eterna, seria em vão, não seria válido. Mas, dentro desse texto, o versículo que me chama a atenção é o versículo 19, que diz assim: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Queridos, muitas pessoas vivem assim, né? Eu vou viver porque eu só tenho uma vida, então vou aproveitar a vida. E muitas vezes vive uma vida totalmente desregrada, uma vida fora dos princípios de Deus. E quantas pessoas eu vejo isso acontecer? Mas eu quero dizer para você, isso não é uma verdade. A palavra de Deus fala que existe algo além dessa vida que nós estamos aqui. Existe algo, né, nos aguardando, um local nos aguardando. E isso vai acontecer, ou já está acontecendo, né, quando nós cremos em Jesus. Né? Se inicia aqui. Interessante que quando nós vemos essa passagem, né, porque a palavra Páscoa, ela significa passagem. Ela tem uma origem no hebraico. Então, essa passagem, eu já ouvi algumas pessoas, né, comentarem que
Ah, essa passagem é a passagem da morte para a vida. Ah, a pessoa passou, ou seja, a pessoa morreu. Queridos, para nós como cristãos, não. Para nós essa passagem, ela inicia-se aqui, na terra. Sim, quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ela inicia aqui. Essa passagem, essa Páscoa, nessa ressurreição, ela já começou. Para aqueles que já têm Cristo no seu coração. E por isso o cristão, ele não tem dificuldade com a morte física. Porque ele sabe o quê? Que um dia todos nós nos encontraremos. Porque essa é a afirmação que a palavra de Deus nos diz. Essa é a verdade que a palavra do Senhor nos traz. Então não precisamos ficar preocupados com a morte. A palavra do Senhor diz que o amor, né, e quando fala de amor, o amor é Cristo Jesus, lança fora todo medo. Queridos, nós que estamos em Cristo Jesus, nós não precisamos ter medo. Nós temos a convicção. Claro, nós amamos a vida, né? Nós cuidamos do nosso corpo físico, nós cuidamos, né, da nossa saúde mental, nós cuidamos, né, da nossa família, nós queremos viver longos dias sobre essa terra. E até mesmo um dos princípios para longevidade é honrar pai e mãe. É o que fala lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Se você quer viver longos dias sobre a terra, aprenda a obedecer os seus pais, porque isso vai trazer bênçãos para a sua vida. Mas, quando nós falamos, né, dessa passagem, dessa Páscoa, para nós como cristãos, como eu falei, inicia aqui. Inicia no momento que você reconhece a Cristo. E a pergunta que eu quero já deixar para que você possa refletir. Você já reconheceu o Senhor Jesus como sendo o único Senhor e Salvador da sua vida? Eu entendo que na vida de todos é um processo. Algumas pessoas têm facilidade, é uma transformação muito rápida. Outros vai acontecendo aos poucos. Mas você precisa ter essa convicção no seu coração, que Cristo já habita em você, que hoje você já luta contra o pecado, contra aquilo que é ruim, contra aquilo que é mal. E o processo de santificação, o processo de santidade, ele começa a atuar, a agir na sua vida. Ou seja, o pecado que eu fiz ontem, eu não faço hoje, porque é um arrependimento, eu vou me arrepender. Eu vou falar, Senhor, esse pecado eu não peco mais. Mas talvez hoje você possa cometer outro erro. E nós vamos assim, até chegar ao que a Bíblia diz, estatura de varão perfeito. Então, queridos, se você não aceitou a Cristo ainda, se você não o reconheceu, e aceitar, querido, não é somente aceitar da boca para fora. Precisa haver transformação. Cristo Jesus, ele aceita a todas as pessoas, independente da situação que você está vivendo. Ele aceita a todos. Mas o que ele espera é o quê? Que nós venhamos, né, buscar nos transformar a cada dia. Buscarmos a melhorar a cada dia. Aquilo que você fazia de mal, você vai buscar, né, em Cristo Jesus forças para que você possa se tornar uma nova criatura. Então, queridos, não espere somente por essa vida. Há algo a mais, ao reino de Deus. E isso nos traz esperança. Isso nos motiva a caminhar mais uma milha, né? A você viver melhor, porque você sabe que você não vai morrer, né? Talvez o corpo físico, mas a palavra de Deus nos orienta, nos diz que teremos um corpo diferenciado, um corpo glorificado, um corpo que nós não sentiremos dor. E eu quero trazer aqui algumas lições que eu aprendo com esse texto. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que crer na ressurreição é uma questão de fé, não é uma questão de imposição. Eu falo, né, lá no nosso estudo bíblico, né, eu sempre ensino que a Bíblia, ela não está aqui para provar nada para ninguém. Deus, ele não escreveu, ele não orientou homens para que escrevessem a Bíblia para provar algo para alguém. Não, pelo contrário. É uma questão de fé. É uma questão de você crer ou não crer na palavra de Deus.
Então, crer na ressurreição, queridos, é uma questão de fé. É uma questão que você precisa ter essa convicção no seu coração. E tu pode ter certeza de uma coisa, que quem tem essa convicção no coração, isso gera uma coisa chamada paz, tranquilidade. Então, querido, ressurreição gera paz. O meu pai, ele partiu no Senhor. Eu tenho certeza que naquele grande dia eu vou encontrá-lo. Isso me traz paz. Tenho saudades? Claro, saudade, né? Isso é inevitável. Tem momentos que eu fico triste quando eu lembro, né, do tempo que eu tive com ele, ao lado dele aqui. Isso me traz saudades, mas me traz paz ao mesmo tempo, porque eu vou encontrá-lo. Por quê? Porque eu creio na ressurreição. Então, Páscoa significa isso, ressurreição. Eu aprendo também, queridos, que não crer na ressurreição, você invalida todo o sacrifício de Cristo. Quando nós não cremos, né, porque há pessoas que creem na palavra, partes da palavra. Eles escolhem aquilo que eles querem acreditar. E nós não podemos fazer isso. Nós cremos na palavra dentro de um todo. Mas se você não crê na ressurreição, você invalida o que Cristo fez na cruz do Calvário, que foi morrer em nosso lugar. Morrer pelos nossos pecados. Então entenda bem isso. Você precisa abrir o seu entendimento, porque talvez você tenha lutado contra esse entendimento, você tem vivido de uma forma, né, que totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus nos diz ou nos orienta a viver. Mas eu gostaria que você pudesse se aprofundar na palavra do Senhor. Se aprofundar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos naquele grande dia. Eu aprendo que crer na ressurreição de Cristo nos traz esperança. E o que nós mais precisamos é isso, é esperança. Esperança de um mundo melhor, esperança, né, da ressurreição, esperança da vida eterna. Como eu falei aqui no início, isso vai te trazer paz. Isso vai te trazer tranquilidade na sua alma. Então, querido, tenha esperança, acredite. Acredite, mesmo que talvez as circunstâncias elas possam, né, te levar a pensar de uma forma diferente. Mas a palavra de Deus, ela não é uma verdade. Ela é a verdade. Jesus, ele falou que ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então, queridos, viva a vida de Deus e você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa super feliz, uma pessoa que vai conseguir superar os momentos difíceis. Quem não passa por momentos difíceis? Eu passo por momentos difíceis, mas a minha força, a minha esperança está em Cristo Jesus. Então creia, acredite. A ressurreição também, queridos, nos traz a esperança que reencontraremos as pessoas que partiram crendo na ressurreição. Como eu falei, um dia meu pai, ele veio a falecer, né? Ele perdeu esse corpo físico, mas ele me aguarda na ressurreição. Ele me aguarda na última ressurreição, onde que nós estaremos juntos e ficaremos para uma eternidade. É promessa de Deus. E todos aqueles que também partiram em Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Nós não podemos ficar somente esperando por essa vida. Ah, não, eu só tenho essa vida. Não, queridos. Porque se você só tem essa vida, você não vai construir nada para a sua vida futura. Você não vai investir em nada para a sua vida futura. E o investimento é você reconhecer a Cristo. E quantas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, tantos afazeres. Eu me lembro até daquela passagem de Marta e Maria, quando Jesus estava presente na casa delas. Marta, né, estava ali preocupada com os afazeres e Maria estava nos pés de Jesus, ouvindo, né, estando presente com ele. Queridos, então, não faça como Marta e Maria, né, assim, ficar, né, preocupado. Aliás, faça como Maria, não como Marta, né? Que Marta estava preocupada com os afazeres. Faça como Maria, aos pés de Jesus.
Então, queridos, busque a presença do Senhor. Concilie o seu tempo. Eu sei que é difícil, nós estamos vivendo num tempo muito corrido, tudo muito, né? Todo mundo quer tudo para ontem, mas aprenda a separar um tempo. A palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. Separa, dê o seu dízimo do seu tempo para o Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra, congregando numa igreja. Isso é muito importante. Né? Tem pessoas que acreditam, não, sou Cristo em casa, basta eu assistir uma mensagem pela TV. Sim, só que eu creio, né, que Cristo também ele pode te alcançar dessa forma. E ele alcança. Quantas pessoas têm sido alcançadas dessa forma? Mas a palavra de Deus também nos ensina que precisamos ter raízes, precisamos congregar, precisamos interagir um com o outro, precisamos estar no meio de pessoas que talvez vivam aquilo que nós estamos vivendo e conseguiram vencer. Essa semana eu ouvi uma mensagem de um dos nossos discípulos da igreja e ele falou que ele tem a nós como referenciais, pastores, e eles veem que nós conseguimos vencer e ele tem falado para ele mesmo, não, se o meu pastor venceu, eu também vou vencer. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Queridos, é assim. E nós precisamos ter esse referencial. Nós precisamos estar em comunhão. E isso acontece no ambiente de igreja. Isso não vai acontecer dentro da sua casa. Você precisa andar, ter um relacionamento com pessoas que também conseguem alcançar a mesma fé. Então você precisa estar congregando. Queridos, viver essa passagem, nós precisamos acreditar que nós iniciamos quando aceitamos a Cristo. Iniciamos esse processo. Esse processo da Páscoa, ela iniciou há muitos anos atrás, quando eu aceitei a Jesus. Quando eu reconheci Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Ali começou o processo de passagem. Ali começou o processo da Páscoa na minha vida. Por quê? Porque a ressurreição foi me ensinado. E eu acreditei, e eu acredito na ressurreição. Então isso me traz a esperança. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Páscoa é um momento muito especial. E eu gostaria de encorajar você a realmente a reunir com a sua família. É um momento de troca, né? Essa troca de chocolate, né? Um alimento diferenciado. Para alguns talvez não tenham, né, condições de fazer esse momento de ceia, mas o importante é estar em família. O importante é você poder dizer um para o outro, eu te amo, você é especial. E, principalmente, se lembrar que Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. O túmulo dele está vazio, não tem ossos de Jesus, não. Por quê? Porque Ele ressuscitou e Ele está presente. E hoje, né, através do Espírito Santo de Deus, Ele está presente em todos os lugares. Né? No momento que você está assistindo essa mensagem, Ele também está em outras casas, Ele está em outros locais, atendendo outras orações. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Participe junto com a sua família. Tenha esse tempo junto. Mas creia no Espírito Santo de Deus. Porque eu creio que Ele está tocando no teu coração nesse dia. Eu creio que Jesus, Ele, através dessa mensagem, Ele está fazendo você fazer uma autoavaliação, uma reflexão. Talvez você não acreditava na ressurreição. Talvez você não entendia que você precisa acreditar na Bíblia toda. Você só acreditava em parte da Bíblia. Mas o que você precisa fazer? Primeiro, peça que Jesus se revele a você. Peça a Jesus, fala, Senhor, se revele a mim. Fala o meu coração. Faça eu sentir algo diferente. Né? Se manifeste na minha casa. Ou aonde você estiver presente. Eu creio que Jesus, Ele pode tocar no teu coração. Quantas pessoas eu vejo que Jesus toca nelas e elas começam a chorar. Elas começam a sentir algo especial. Então peça ao Senhor nesse momento, Senhor, toca na minha vida, toca no meu coração. E se a sua fé é pequena,
Peça mais fé. Fala, Senhor, me dê mais fé. Me dê mais fé para que eu possa acreditar. Os próprios discípulos, né? A Bíblia ensina isso, que nós precisamos orar ao Senhor para que Ele possa nos dar mais fé. E entenda, Jesus ele tem uma promessa e Ele vai cumprir. E Ele veio, como eu falei, para nos dar vida, vida em abundância. Porém, muito mais ainda. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: e eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então, queridos, creia no Senhor Jesus. Creia, acredite no Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua sorte. Ele vai mudar a sua vida. Creia em Jesus. Uma feliz Páscoa para você. Que Deus possa te abençoar de uma forma sobrenatural. Receba nesse momento a visita do Espírito Santo na sua casa, na sua vida. E que o Espírito Santo de Deus venha trazer os seus sonhos à realidade. Venha se manifestar de uma forma tão sobrenatural que você possa falar: somente Deus poderia fazer isso que está fazendo na minha vida. Eu quero estar orando por você. Eu quero pedir a você que você possa continuar nos mandando mensagens. E tem chego bastante mensagens pelo WhatsApp. E hoje eu quero estar orando aqui pelo Rafael, né? Ele sofre com depressão e epilepsia. Eu quero orar aqui também pelo João Pedro de Melo Martins, que passou por uma cirurgia de medula óssea. Orar também por Mirinha, da Assembleia de Deus, que está internada no INCA. Orar pelo Carlos Eduardo, que está em depressão. Oração pela Leia, paciente renal. Oração pelo senhor Augusto e irmã Lília, que estão acamados. Oração pelas famílias, né, que estão enlutadas da cidade de Petrópolis. Oração aqui também pela Lucinete, Maria Clara, Marlon, Gabriel, Marcos e Vanderlei. Nessa família, elas estão passando por um momento muito difícil. Orar pelo Ricardo Zimbrão, que perdeu o pai. Oração pela família do Paulo César, que perdeu a madrasta. Queridos, vamos orar nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, nesse dia de Páscoa, Ele vai estar visitando a cada uma dessas pessoas. E eu tenho certeza absoluta que vai trazer a resposta, vai trazer a solução. Porque o nosso Deus nunca nos deixa sem uma solução. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus amado e querido Pai, eu quero clamar a Ti nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha estar visitando a cada casa, a cada pessoa, a cada nome mencionado nesse dia. Senhor, hoje é um dia de Páscoa, hoje é um dia especial, é um dia de ressurreição, é um dia, Senhor Deus, de algo novo. E eu quero clamar ao Senhor que o Senhor venha trazer cura para aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha trazer restauração para os lares, para as famílias. Eu quero orar, ó Deus, por aquelas pessoas, ó Pai, que têm passado por depressão, ó Deus, enfermidades emocionais. Então, Senhor, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder nesse dia, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, ouvir os testemunhos dos milagres e que essa palavra, Deus, venha, Senhor Deus, ser uma palavra transformadora na vida de cada pessoa que ouvir e assistir essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome venha a ser exaltado, glorificado, é o que eu te peço e adoro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando, né, o nosso programa hoje, programa Pão da Vida, né, todos os domingos às 7h30 da manhã, estamos aí, né, sempre com um programa novo, e eu quero mais uma vez parabenizar a você que tem nos assistido, né? Quero agradecer, você tem sido muito especial. Me deixa muito feliz a sua presença conosco nesse momento, né? Somente aí, são 30 minutos, mas eu tenho certeza que tem feito toda a diferença. Uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a você e a toda a sua família, e até o próximo programa Pão da Vida. Deus abençoe.
O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.